Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pensamentos, Pitacos e Poesias. Esse podcast que é um oferecimento do Ser Mais Criativo, a nossa escola de cultura, comunicação e criatividade. No dia de hoje eu recebo Paulo Cuenca e ele dispensa apresentações. Quando o sujeito é predicado de si mesmo, fica muito mais fácil conversar. Mas para você que por um acaso não conhece, o Paulo Cuenca é empreendedor e um homem corajoso acima da média. Ele me contava a história dele há pouco, ou parte da história, e a história dele e da esposa, da Dani, é uma história de coragem mesmo. De rodar o mundo, de empreender, de abrir, fechar, vender, comprar, enfim, de mudar de cidade. Hoje eles empreendem principalmente com negócios digitais, mas não só isso. Eles integram uma holding e você deve conhecê-lo de algum curso, de alguma ação, de alguma propaganda na internet. Ele entende como pouco sobre comunicação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer em me receber aqui, Sam. Prazer é todo meu. Eu dei o título a essa nossa conversa de Comunicação e o Mercado Publicitário, mercado, enfim, em 2024. Existe uma tendência de humanização. Vou até usar um exemplo. Você deve ter visto aquela propaganda do Super Bowl, que o sujeito aparece lá e aí diz, eu gastei todo o dinheiro para anunciar aqui e aí... Do Kanye West. Do Kanye West. E aí acabou meu dinheiro e de repente o cara vende horrores. O que um evento como aquele quer dizer sobre uma tendência de comportamento? Acho que tem duas coisas muito interessantes que acontecem lá, né, que elas sobrepõem. A primeira é contraste, né? Aquilo ali deu muito certo num primeiro ponto de vista ou chegou no potencial máximo ali de efeito por causa do contraste. Você pega o intervalo comercial mais caro do mundo, que é a propaganda do Super Bowl, é quase como se fosse o evento de gala, o tapete vermelho, onde eu vou colocar minhas maiores armas, meu time de produção, criativo, agência, as melhores mentes do mercado industrial ali, né? Em movimento. E todas as atenções estão para lá. Dali é onde nascem tendências, dali é onde você tem diálogos conversando entre os criativos e as agências que duram o tempo todo. É quase como se fosse mais importante ou tão importante quanto o Kanye, ali aquelas publicidades. Quando o Kanye West ele se despe tira toda a indústria, né? Fica nu de toda a indústria e simplesmente faz quase um vídeo selfie conversando, né? E se entregando, se doando, né? Se vulnerabilizando, ele tem um contraste, um efeito contraste muito grande que aconteceu e, portanto, muito mais força. Né? Num mundo onde tudo é brilho, o que falta luz, eu vou olhar com mais atenção. Tem aquela cena da lista de Schindler, que é tudo preto e branco e tem uma menina de vermelho. Que é o único ponto que você vê de vermelho andando no filme. Pô, eu vou prestar atenção porque é o contraste. É pela mesma maneira que a gente dá mais valor a um hater num comentário do que aos 1000 elogios. Perfeito. Por causa do contraste. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, justamente pelo que você começou a falar, pela vulnerabilização per se, né? Quando eu tenho uma comunicação, tanto em redes sociais, quanto na vida pessoal, quanto na indústria, onde parece que aquele ser humano está falando comigo e se eu responder, ele vai responder de volta, eu tendo a ter mais carinho, mais atenção, porque a comunicação está mais porosa. Deixa de ser uma coisa que é plastificada, que é recebam, e passa a ser vamos dialogar. Né? Não quer dizer que a comunicação industrial não funcione, ela tem os seus lugares para funcionar, mas o que ele fez foi hackear quase o sistema, trazer uma comunicação porosa e de vulnerabilidade em rede social para dentro do maior espetáculo publicitário da Terra, né? E por isso que funciona muito. E também tem um background, né? Porque ele foi meio que expulso da Adidas, é quase como a comunicação anti-indústria é porque ele foi meio que expulso da indústria também, então tem até uma outra camada de significado. Bom, vamos lá. Você falou uma coisa que eu achei incrível porque eu não havia pensado nisso, que é a ideia do contraste. Todo mundo espera uma produção cinematográfica e vem o cara segurando no celular e para falar. Mas eu fico com uma dúvida que é a seguinte. Acho que foi espetacular. O resultado tá aí e tal. Mas eu acho que foi muito impressionante também por ser muito inovador, inesperado.
Se no ano que vem alguém fizer a mesma coisa, você acha que vai ter o mesmo efeito? Não. O ser humano, ele busca sempre as primeiras emoções sobre qualquer coisa. Você nunca mais vai ter o sentimento da primeira montanha-russa, do primeiro porre, do primeiro amor, do primeiro emprego, da primeira decepção. E a gente fica na nossa vida buscando de novo essas primeiras impressões, né? O ser humano, ele quer esse sentimento do novo. Então, eu posso ter um efeito, mas jamais o primeiro efeito. Isso aí morreu, né? Há 2 anos eu fiz uma publicidade no Fire, quando você chegava lá no aeroporto, Eu vi. que eu estava em todos os aeroportos fazendo uma publicidade minha. Aquilo teve um impacto muito forte, tava todo mundo comentando. Por quê? Porque nunca ninguém do digital tinha feito outdoor. Perfeito. Né? Indo para uma mídia offline, é quase um contrassenso. O ano passado eu fui, tinha 10 pessoas comigo. Já não era mais um talking point, já não era mais um ponto de conversa. Outras pessoas fizeram no ano passado. Tinha umas 10 pessoas já o ano passado fazendo. Né? Então, quer dizer, tem efeito? Tem, mas não tem o efeito punch, o murro, né? O impacto grande. A surpresa. A surpresa, né? Então você perde, porque a comunicação é emoção. Quanto mais eu tenho intensidade na emoção, tanto mais eu duro na cabeça e na mente das pessoas. Perfeito. Então, uma vez que uma pessoa ele trouxe o fator surpresa, eu posso depois trazer o fator, por exemplo, alegria, mas a surpresa eu nunca mais vou ter. Então eu perco uma coisa essencial sobre atenção, porque a surpresa traz muita atenção. Deixa eu te perguntar, como é que eu faço para ser o primeiro? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Você tem que ser... Porque você foi o primeiro, por exemplo. Assim, nunca ninguém anunciou em aeroporto? Não. Claro, as pessoas anunciam em aeroporto. Mas naquele contexto, no Fire, você que é do digital, as pessoas do digital chegando lá, foi uma bola dentro gigantesca e teve o quê? Eu fui o primeiro a fazer isso, então tá aqui a minha criatividade demonstrada. Você tem que ser ignorante e você tem que ser corajoso ao mesmo tempo, que talvez em algum momento até tenha uma sobreposição entre coragem e ignorância. Por que ignorante? Porque se você, por um tempo, você suspende as regras pelas quais a sua indústria funciona, você consegue pensar com um tipo de formulação que é e se? Quase como se fosse uma criança. E se fosse assim? E se fosse assado? E se fosse daquele outro jeito? Né? E, obviamente, quando você tem esse modelo mental de pensar algumas ações e comunicações, vai ter várias coisas que vai fazer que vão ser muito ruins, na verdade. A maior parte das vezes você vai ser o primeiro, mas ninguém vai prestar atenção que é ruim. E de vez em quando você acerta. É quase como uma vidente que fala 10 cenários possíveis, ela acerta um e fala, nossa, essa vidente foi muito boa. Então é uma mistura de repetição da ignorância. Então eu tenho ali 90% da minha comunicação, o padrão, que eu sei que funciona, o que dá certo. 10% é experimentação. Mas a galera, ela, às vezes, quando usa um pouco da sua comunicação, 5, 10% para fazer experimentação, não faz de fato, tem medo. Eu vou gastar dinheiro com isso, vou perder dinheiro. Não, justamente esses 10% é os 10% que você não está esperando um retorno imediato. Você está testando uma hipótese, né? Então, para testar essa hipótese, você tem que se desarmar das armas que você colocou para enfrentar a sua indústria. E testar coisas bobas, né? Até pueris de vez em quando. Tá, essa foi uma bola dentro, a do Fire. Tem alguma outra que você se lembra? Não diria que um exemplo que é uma bola fora, mas obviamente quando eu fiz imaginei um impacto muito maior. Eu tenho um relatório de marketing, o portal. Para mim é insano, talvez é o melhor produto que eu tenho. É o primeiro relatório de marketing de conteúdo que existe. Então é quase como se fosse uma curadoria que eu pego todos as pautas quentes, as coisas importantes e faço uma transferência de domínio. Como que eu penso naquele tipo de pauta quente para qualquer área? Como que eu extraio de qualquer coisa um conteúdo? Né? Obviamente a minha base, quem consome e a galera que gosta muito do que eu faço é um grande fã e eu tenho muitos assinantes, mas é aquela coisa que eu falei, vou ser o primeiro a fazer, isso daí vai dominar o Brasil,
né? Então, e daí quando você faz isso, não é que você larga um Mas projeto eu não sabia desse. desse meu projeto. Inclusive, eu me interessei por esse projeto. Eu acho muito interessante, porque é o meu filho, mas às vezes não é um filho que ele é tão É uma popular. espécie de assinatura. É uma espécie de assinatura. Uma espécie de assinatura em que eu trago conteúdos diários e como que eu transformo para qualquer nicho, né? Então, e aí você tem essa outra coisa, quando você tem esse tipo de pensamento, que também é a dor de ser o primeiro. Eu acredito que vai chegar onde ele foi planejado chegar, né? O tamanho que tem. Mas às vezes o mato está muito alto ainda. E o seu trabalho é ir limpando com o facão, né? Tem vezes que você acerta da primeira vez, que é como se você estivesse num descampado e todo mundo olha para você e fala, é óbvio. Tem vezes que você faz... As coisas estão um pouquinho à frente ainda do que estava sendo feito. E as pessoas falam, cara, eu não entendi direito como que funciona esse negócio. Me explica um pouco melhor, né? Tudo que você precisa de mais explicação... Quer dizer que você foi o primeiro, mas você não foi limpo, ou o mato não estava baixo, né? Você ainda tem uma outra missão, que é formar mercado. Formar mercado não é velocidade, formar mercado é paciência, sabendo que quem vem atrás, a ele sim vem com velocidade. Vem com velocidade, mas você tem a vantagem do pioneirismo. Exatamente. Você vai pensando ideias. Como é que funciona? A gente vai tocando, vou chegar na comunicação no mercado publicitário do mercado em 2024, mas como é que funciona o seu processo criativo? Depende para quê, mas para conteúdo, especificamente, é muito alimentado de um lugar escondido e não revelado, né, que é o que todo mundo deveria ter, que são referências. Então, eu durmo com elas, eu acordo com elas estão em todos os lugares, né? Elas são parte da minha personalidade, que eu acho que é o mais importante para quem quer criar cada vez mais rápido, né? Ter acesso rápido a algumas gavetas do que algumas pessoas já fizeram, de várias áreas diferentes, né? A sua memória pode ser referência em relação ao afeto e ao cheiro da casa da sua avó, né? E até coisas mais clássicas de literatura, arte, até coisas mais sentimentais e subjetivas. E aí, quando eu preciso criar alguma coisa rápida, eu sempre parto de uma premissa, de uma hipótese, para não poder criar qualquer coisa. Em quanto tempo que eu tenho que produzir? Qual que é o objetivo que eu tenho produzindo isso? Né? Basicamente são essas duas coisas. Qual que é o objetivo que eu tenho produzindo isso? E quanto tempo que eu tenho para produzir? Porque no cinema é como se fosse o orçamento. Qual que é o orçamento desse filme? Porque senão você pode criar qualquer coisa. Então, eu me limito criativamente. No primeiro ponto. Porque limitação criativa, na verdade, faz você ser mais criativo, né? E daí, depois desse ponto, eu faço mais uma limitação criativa. A gente vai partir sobre qual base. E aí, normalmente, já tem alguns formatos de produção que eu faço. Então, a gente parte de algumas bases feitas. Se eu tenho que criar um formato, aí eu faço um Frankenstein, como se fosse criar uma receita nova. Eu pego formas de conteúdo, então, estrutura de comédia romântica, estrutura de reality show, estrutura de competição. E o tipo de conteúdo que eu quero falar, criatividade. Então, é a forma do conteúdo e o recheio do conteúdo. É assim que eu crio coisas novas. Então, eu parto de formatos que não são da minha área para ver se eu consigo encaixar minha área nesses formatos. Então, o meu processo de criação mais básico é esse daí, para criar um novo formato. Depois que eu crio um novo formato, eu só vou encaixando o recheio da empada. Agora é de azeitona, agora é de frango, agora é de tal. Agora eu vou falar sobre crescimento no Instagram, agora eu vou falar sobre comunicação, agora eu vou falar sobre autenticidade. Porque daí eu já tenho um formatinho de fazer. Eu sempre começo o vídeo assim, depois eu vou assim, depois vai ter um teste cego assim e finalizo assim. Mas você disciplinadamente reserva um momento para esse processo diariamente ou não? É quando acontece? Hoje em dia eu tenho 2 tardes na semana para fazer isso, porque antes eu só fazia criação, né? Então o tempo todo era criação. Hoje, como eu tenho função executiva também nas empresas, se eu não reservo, você sempre deixa para depois. Se deixa para depois, você não cria. E daí você precisa de horário na agenda. E eu não consigo ir para o escritório quando eu faço isso, eu preciso de isolamento total, porque o meu processo de criação é caótico também, no sentido que eu parto do caos para chegar na ordem, né? Eu costumo sulfite, escrever tudo que vem na minha cabeça, escrever, e depois eu vou limpando, né? Eu prefiro primeiro vomitar e depois limpar a bagunça e ver se tem algum ouro ali do que já sair com algo pronto, definido. Perfeito. E aí esse processo é sozinho? Esse processo é sozinho. A gente ouve falar muito em dupla de criação. Você acha desnecessária? Não, eu acho que é uma belíssima maneira de fazer. Eu, por exemplo, eu crio bem essa parte do caos com um interlocutor
me respondendo coisas ou conversando. Quando eu tô sozinho, eu só falo sozinho mesmo. E respondo como se fosse outra pessoa. Mas, por exemplo, a Dani é uma dupla... Foi, ainda é, nos negócios. Mas em conteúdo, ela foi uma dupla de criação minha durante muitos anos, né? Essa discussão inicial das ideias. Depois, o que eu preciso sozinho? A formatação das coisas. Mas a dupla de criação ela é muito importante para essa ignição. Né? É como se fosse diálogos aristotélicos quase, que você vai levantando um tema, a pessoa fala assim, mas isso daí não sei o quê. Daí você levanta outra hipótese, daí a pessoa rebate aquela hipótese e as coisas vão construindo. Né? Porque quando você não tem... Se você tem dificuldade de criar sozinho, o que acontece? Quer dizer que você tem um superego te julgando o tempo todo, essa ideia é ruim, essa ideia é ruim, essa ideia é ruim, essa ideia é ruim. Né? Quando você tem uma dupla de criação, o mais importante é vocês terem acordados entre você que nenhuma ideia é ruim. Mas eu vou questionar e aprofundar e, às vezes, compor aquela ideia para virar uma outra coisa. Porque a maior parte das pessoas elas não são criativas porque elas matam o momento de nascença por se julgarem demais. Se você vai começar qualquer processo falando eu não sou criativo, você jamais vai ser criativo. Perfeito. Perfeito. Começar, eu acho que essa parte de limitar as ideias, limitar o espaço da criatividade, é muito importante. Isso eu vejo muito quando eu vou escrever um texto. Escreve um texto. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa... Não dá. Não dá. Você trava, né? Não dá. Não. Então vamos... escreva um texto sobre a guerra na Ucrânia. Aí já limitou muito. Mas quero melhorar o texto. Escreva um texto sobre o papel da mulher na guerra da Ucrânia. Não, eu quero um texto melhor ainda. Eu quero que você seja uma mulher de 45 anos vivendo na Ucrânia e que está escrevendo a guerra sob a sua perspectiva. Aí o texto fica muito foda. Com perdão da expressão. Mas o que acontece? A pessoa vira... Às vezes tem uma notícia, eu percebo isso no Instagram, e você tem um monte de gente falando sobre aquilo. Aquele assunto domina a rede social. E aí as pessoas vão ter mais ou menos o mesmo juízo de valor. Isso é inaceitável, isso é possível, isso não. Que extraordinário, que incrível. Ou que pena, enfim. Quando você sai disso e fala assim, calma, deixa eu ser um pouco diferente de todo mundo, é com essa limitação. Deixa eu emprestar o corpo. Tá? Eu percebo que essa limitação do meu espaço criativo me ajuda a ter mais criatividade de fato. De fato. Você diz que isso para fins de produção de conteúdo também. Fora a produção de conteúdo, aí você deixa aflorar quando vier a ideia. O que te ajuda a ter mais criatividade, além das referências? Viagem? Conhecer gente. Outros pontos de vista. Eu acho que quem tem mais criatividade é um exercício de tentar viver ou experienciar outros pontos de vista. Tá? Nada melhor para a criatividade do que viver. Né? Existe às vezes uma romantização quase de quem cria alguma coisa, de um ser atormentado, isolado, né? E não necessariamente é assim. Você pega até o Nietzsche, que era uma figura muito curiosa, ele escrevia várias coisas no bar, né? Guardanapo. Então, por mais que ele não estivesse conversando com as pessoas, ele estava ali como um observador. Então, se colocar como observador é muito interessante, né? Ver como que rola os registros dos comportamentos sociais, não só na sua bolha, mas em outras bolhas. E tirar uma muralha, né? No sentido de uma muralha de crença. Porque se você se coloca como observador, mas tudo que você vê, você coloca as suas crenças para enxergar aquilo, os seus óculos para enxergar aquilo o tempo todo, você nunca consegue exercer o seu potencial criativo maior. Né? Porque eu posso recolher, se eu tiro todas as minhas barreiras de cognição do mundo, ou tento, né? Porque tirar todas é impossível. Tento tirar algumas e tento viver a vida pelo ponto de vista de outras pessoas e observar. Depois eu posso trazer para o meu ponto de vista de volta e ressignificar e falar sobre aquilo. Quando você vai escrever essa limitação criativa sobre eu sou uma mulher de 45 anos na guerra da Ucrânia, é óbvio que você vai trazer Summer escrevendo ali. Claro.
certo? Só que para você pesquisar quem que é essa mulher, você vai ler um monte de notícia de jornal, ver opiniões distintas, ver o que que as mulheres na Ucrânia estão tweetando ali falando, ver algumas reportagens. Então você vai fazer quase uma pesquisa, né, de campo e depois trazer para sua realidade. Sim. Mas o que acontece com muita gente é que eu não quero nem ver o que está acontecendo do outro lado. Por quê? Porque eu não concordo. Ou não é assim que eu gosto de viver. E aí fica difícil, na verdade, você ser criativo. Perfeito, concordo com você. É preciso emprestar o corpo a alguém por algum momento. Como é que você percebeu, você vem atuando há muitos anos no mercado também publicitário, e você vem percebendo uma mudança de comportamento do consumidor? O cara que consome hoje, o que emociona hoje, o que envolve hoje, em 2024, é muito diferente do que envolvia em 2014? Eu não... Óbvio que de 2014 para cá é um choque, né? De tempo. Ainda mais por causa da revolução das redes sociais. E aí, para mim, são duas coisas muito claras que acontecem. Um tempo de atenção menor, mas sem negar estruturas narrativas arquetípicas ou clássicas. É isso que a galera esquece. E, ao mesmo tempo, esse grau de vontade de vulnerabilidade e crueza maior. Só que tem uma coisa muito interessante. Eu falo isso com algumas pessoas do mercado, que não é só isso que acontece. Acontece todas as coisas que aconteceram ao mesmo tempo, porque você tem disponibilidade de tudo agora. Então você tem um mainstream, ou seja, a maior parte das pessoas querendo consumir dessa maneira, só que você tem gente que vai assistir um filme de 3 horas do Scorsese. Né? Você tem gente que voltou a ouvir vinil. Tem gente que está criando filhos sem tela. Então, o que a gente vive de uma maneira única em 2024, talvez, é quase como se fosse um multiverso de realidades dentro da mesma cidade, de vivências muito diferentes. Porque se eu pego uma comunicação de massa da era da publicidade de ouro, década de 50, década de 60, você tinha 5 maneiras de viver a vida e era aquilo ali. Né? Hoje em dia, na verdade, você tem é infinito, né? O jeito que você quer viver. Agora, existe uma tendência que é atenção cada vez menor, mais tédio. Então, eu preciso ter picos de emoção cada vez mais frequentes. E eu necessito de parecer que a pessoa do outro lado, ela me compreende. Eu consigo identificar ela, que traz essa sensação muito pela crueza de uma linguagem nativa e usar o celular como extensão do corpo, né? Todo mundo é consumidor e produtor ao mesmo tempo. Perfeito. É mais fácil você se destacar hoje do que em 2014 ou é mais difícil? Eu diria que é mais possível, né? Porque em 2014 você teve uma entrada em rede social, né? Até um pouquinho antes, mas em 2014 você ainda não tinha muita gente produzindo, mas você também não tinha muita gente consumindo. Então eu comecei no YouTube com a Dani em 2011, né? Em 2013, segundo os dados lá do Tumblr Labs, ou 2014, tinham 70 mil canais de culinária no YouTube, brasileiros. Uau! Cadê eles? Porque o que acontece também é que era mais fácil entrar, mas e se manter? Porque você tinha que ter paciência para formar audiência. Né? Você tinha que ter tempo e uma resiliência ali, porque você fala, porra, para onde isso aqui vai? Não estava claro quais eram os caminhos. Se era uma coisa de adolescente, se era uma coisa de desempregado, entendeu? Com a vida ganha, de filhinho de papai, se era uma coisa de gente louca, gente querendo se expressar, ou se aquilo era um negócio. Né? Nos Estados Unidos ainda estava, mas no Brasil ainda não. Em 2024, a gente sabe que, na verdade, se você não está na rede social, é como se você não tivesse um escritório físico. Porra, você existe. Então, é uma questão de existência. Só que o que acontece em 2024? Você tem mais gente consumindo. Só no Instagram são 120 milhões de brasileiros. É bizarro. É muita gente. É muita gente. Mas a metade do país está ali. Só que você tem muita gente produzindo. Só que, ao mesmo tempo, quando você acha um caminho de produção, crescer e ter audiência é muito mais rápido. Só que manter fidelidade
É mais difícil se você só navegar em ondas e tendências e não ser autêntico de fato. Então, eu não acho que é mais fácil ou mais difícil. Eu acho que são desafios muito distintos entre esses dois pontos, né? E o mais importante, uma mudança de consciência, que em 2024 eu sei que eu tenho que estar. Em 2014, será que eu deveria estar? Então, esse será que deveria estar fazia muita gente desistir. Em 2024, faz muita gente ficar ansiosa. Porque fala, eu devo estar, mas eu não sei o que falar, as pessoas não me respondem, não estão. Então, você também tem uma desistência, ou esse estado de entre e sai, enquanto produtor de conteúdo para o seu próprio negócio. Porque, cara, conteúdo é uma construção. Cada número que você vê lá, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, é uma pessoa. E as pessoas acham que é tipo, entrei na rede social, é assim. Você tem que ter o tempo como aliado, ao seu lado, de construção de marca. E não um tempo como inimigo. Eu preciso o mais rápido possível. Pelo contrário, quanto mais calma você ainda tem para construir a sua marca, mais você consegue chegar no coração das pessoas. É a tendência. Tá. Concordo, acho que tá perfeito. Deixa eu só tentar entender um ponto. Para você conseguir ter fidelidade, você diz assim, é preciso que você tenha autenticidade. Senão você vai surfar a onda do momento. Por exemplo, você apoia uma pessoa, depois você critica essa pessoa e apoia a pessoa que criticava essa pessoa e você vai surfando a onda do momento, acaba que você não tem uma tribo fiel nunca, nada. Acho que isso ficou muito claro pelo cenário político brasileiro. Quem quis surfar diferentes ondas acabou não tendo onda alguma. Mas você, na sua história, você enfrentou algum momento de cancelamento, de polêmica? Sim. E como é que você lidou com isso? Cara, existem, como toda vida, toda amizade, toda vida real, você tem momentos de rupturas com algumas pessoas, né? A diferença é que no digital isso é a maior escala, certo? Então, por exemplo, a gente cresceu no YouTube com a Dani fazendo confeitaria. Teve uma hora que ela falou, não vou fazer mais confeitaria. Então, você tem ali quase que uma traição de valores e de visão de mundo com uma parte da audiência. Em que o que eu exerço é tão forte quanto o que eu acredito. É indissociável, né? A minha ação é indissociável da minha crença. Mas óbvio que tem dentro daquela galera, daquela base de comunidade, uns 30, 40, 50% fala assim, não, eu tô com a Dani e com o Paulo. Eu não tô com o bolo, eu não tô com a confeitaria. E esse público, quando você muda de nicho, ele vem junto, se você construiu com autenticidade, né, a sua comunicação. Então, como você tem que lidar com a vida? Dói, você perde um amor que você tinha, você perde uma relevância que você tinha com uma galera, e você não parte do zero mais, mas você tem que reconstruir uma nova fidelidade dentro de um novo tema. Porque no final das contas, não importa só você ser autêntico. É autêntico também em cima de alguns temas específicos. Porque no final as pessoas querem saber para onde elas estão indo. Quando tem gente que fala assim, eu sou influenciador de lifestyle, eu quero ser... Eu falo, meu amor, você não vai ser influenciador de nada. Porque ninguém segue a sua vida por seguir. Quando você pega todo mundo que ficou grande na internet, que veio da internet raiz e nunca foi para a TV, todo mundo tem alguma área de conhecimento que domina ou foi dominando. Ou tem uma paixão, ou é um hobby. Então, na verdade, você consome uma visão de mundo com um tema como background. Né? Então, quando você junta essas duas coisas, você forma uma comunidade. Quando você larga qualquer uma dessas duas coisas, você sofre um cancelamento, né? Você é incoerente com as coisas que você estava entregando ali, de parte do seu público. Mas as blogueiras não seriam uma espécie de lifestyle que elas vendem? Ou não? Mas se você pensar, as grandes blogueiras, vamos pegar a Boca Rosa. Ela cresceu falando sobre o quê? Sabe? Maquiagem. Youtuber de maquiagem. Então, assim, ela ficou 4 anos no YouTube fazendo review de maquiagem. Só que ela fazia de uma maneira tão autêntica e de vez em quando fazia... colocava uns cacos da vida dela, etc., que as pessoas vão querendo conhecer cada vez mais ela. Opa, eu seria amiga dela. E aí você começa a abrir cada vez mais para sua vida. Você pega a Camila Coelho, uma das maiores influenciadoras que virou internacional. Começou com make e depois foi para moda. A gente fala de moda. Silvia Braz, ela chega e fala de moda.
Ah, então, por exemplo, a Silvia Brasi, para você, ela é nichada, é Nichada, moda. é moda e assim, durante muito tempo, inclusive mercado de luxo e alta costura. Uhum. Super nichado. Se eu não me engano, em 2021, ela movimentou 100 milhões de euros no mercado Uau. de alta costura ou de luxo, não lembro qual dos dois. Obviamente, depois que você cresce e você tem alguns nichos em que a viagem, o que você come, etc., tá muito incluso, né, na moda e no comportamento, porque são áreas que falam sobre comportamento, Perfeito. é isso que a galera esquece, vai abrindo o leque de você querer saber mais sobre a vida da pessoa, quase como se fosse uma fofoca, né? Perfeito. Mas o início de tudo é focado sempre em uma área específica. Tem toda a razão. Ela vem, ela fala sobre moda. Aí depois você começa a seguir, aí você vai ver o que ela come, em que hotel ela fica, como é que ela viaja, qual é o avião, se ela vai na executiva, se ela... Então você absorve. Boca Rosa também. Camila Coelho eu não conheço, mas pelo que você falou também. E faz todo sentido. Que é uma espécie de eu tenho uma bandeira. É mais ou menos isso. Mas você tem razão. Aí as blogueiras que não tinham uma bandeira, que eram mais ou menos eu sou só uma vitrine da loja, elas perderam relevância. Você nem lembra, socialite digital, que eu chamo. Não, porque não tem território, né? O grande lance dessas blogueiras ficaram muito grandes e que, por causa de uma área, elas fincaram a bandeira num território. Esse território é meu. Tanto é que você não vai ver a Boca Rosa, por exemplo, falando de arte. Uhum. Ela pode mostrar numa viagem que ela, ai, que gostei e tal. Ai, e ela vai falar, gente, não entendo muito aqui e tal, vocês sabem mais tal, tal. E daí ela vai falar alguma coisa que ela acabou de aprender e dividir com a galera fala, caralho, que animal. Essa coisa dela ser uma pessoa reconhecida pelo marketing, ela tá construindo há 4 anos, brother. Porque ela sabe que precisa de construção. Né? Antes dela lançar, talvez daqui a pouco tenha um curso de marketing, mas assim, ela não foi assim, comecei a falar de marketing e vou lançar. Porque ela é influenciadora raiz, ela sabe que ela precisa colocar a bandeira no novo território antes de vender um novo território, ou ser reconhecida por ela. Quem não fez isso, morreu. Dançou. Então o ideal é a pessoa começar fincando uma bandeira. E aí você tem outras coisas que confundem as pessoas. Vamos pegar Jujute ou Cauê Moura, que eram pessoas do YouTube raiz, que você falava, a pessoa ela liga a câmera e fala sobre qualquer coisa. Eu chamo de cronistas. Como o Jabor era no jornal, Eliane Cantanhede, são cronistas. Cronistas do cotidiano, né? Então, você pega a Jujute, ela vai pegar, tipo, dentro da classe social dela, dentro do recorte de vida dela, ela vai pegar um tema que é caro para essas pessoas de dores e desejos e vai desenvolver como uma cronista. É uma área muito específica. Você nunca vai ver ela fazendo malabares. E se tentar fazer, não vai bem. Não. A não ser que ela faça uma crônica sobre os malabares na rua e daí ela Sim. fala, eu me interessei tanto pelos malabares. Daí ela começa a brincar de vez em quando e vai construindo. Mas leva um aquilo. tempo Exato. e também pode comprometer a autoridade no outro campo dela. Pode, porque no final a gente quer uma coisa, né? De cada pessoa. Exatamente. No final a gente quer uma coisa de cada pessoa. Dificilmente você discutir o sexo com a sua avó. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, uma loja física hoje. Vamos pegar uma pessoa que é do mercado tradicional. Ela tem uma loja, ela tem uma marca e ela quer abrir um e-commerce, ela quer vender na internet. Ela fala, gente, eu abri na internet, pessoa que é acostumada, que tem um varejo na rua e tal, ela abre na internet e vende muito pouco, ela não é nativa, não entende, não sabe. Como é que ela poderia fazer para transformar isso do digital ser o maior dela? Uma Se fosse loja de você, quê? uma Vamos loja pensar. de roupa. Tá, a primeira coisa é a construção de referência. Antes de tudo, eu preciso saber quem são as pessoas que são referência de moda na rede que ela vai. Vamos colocar Instagram. Ela tem que conhecer 40 pessoas importantes da moda no Instagram. E aí é que a galera erra. A galera que vai abrir uma roupa de moda, uma marca de moda, vai pesquisar quem? Marcas de moda.
Eu sempre falo assim, quem que tá roubando o seu topo de funil? Quem é que rouba a atenção? Não é quem fala sobre a área, é quem vive a área. Né? Quem que vive a área, as blogueiras de moda. Então, você tem que conhecer as blogueiras de moda. Porque toda essa linguagem que a gente tá falando crua nativa, que Kanye West pega ali e faz um vídeo Super Bowl, é uma linguagem de blogueira, a galera ama, né? Colocar como se fosse menor, mas é quase um gênero. É um gênero audiovisual, literário, de oralidade, sei lá como que eu falaria isso. É um gênero de comunicação. Né? Então eu preciso ter como referência como que a galera se comunica. A galera que atrai comunidade. Não a galera que vende, necessariamente. Né? Então esse é o primeiro passo. Eu preciso entender a língua que as pessoas falam, onde eu vou começar a me comunicar. Né? E é bem claro isso que eu tenho dificuldade, você não vai morar na China sem falar chinês. Sem falar chinês. Ninguém vai te entender. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você começar, por exemplo, stories ou conteúdo, você começar a anotar, porque daí começa a ter várias coisas sugeridas para você, né? Se você nunca seguiu essa galera, faz um perfil falso, sendo bem prático, um perfil novo, que enfim, é um perfil de pesquisa, porque daí o algoritmo começa a te recomendar só coisas relacionadas àquilo, né? A segunda coisa é entender daquelas pessoas quem que te chama atenção de fato. Se colocar no papel de consumidor. O que eu gosto? Né? Porque o que acontece quando você começa a consumir o que você gosta, começa a identificar algumas crenças que você tem sobre a sua área. Porque o próximo passo é esse. Eu preciso colocar na minha marca qual que é a minha visão de mundo em relação à minha área. Porque se eu só tenho uma marca de roupa, isso aí é um erro clássico, né? Da maior parte dos negócios. O problema não tá que o seu post não engaja. O problema tá que a sua marca não tem alma. A minha comunicação ela é um eco do meu modelo de negócios, do que eu defini que eu vou ser. Então, é uma marca para quem? Por quê? Faz sentido o quê? No que eu creio? Ah, Paulo, mas isso você está viajando. Não. A Nike não vende roupa. A Nike vende just do it. Apenas faça, continue, resiliência, herói. Né? Se eu vou para o mercado de moda clássico, a Hermès tem o mesmo preço, por exemplo, talvez um pouquinho mais caro, mas vamos colocar que nem Balenciaga. São duas marcas que não podem ser mais distantes. Uma vem de tradição, serenidade, calma, coisa clássica, e a outra vem de sou revoltado com o mundo. Eu, como não vou viver tempo suficiente para rasgar minha calça, porque eu tenho muito dinheiro, eu já compro minha calça rasgada. Estou comprando história de rebeldia. Né? Um vem de uma história de rebeldia e de disrupção, outro vem de uma história de pertencimento e de tempo. Né? Então, a primeira coisa, né, depois que você pesquisa, é o que a sua marca vende? Roupa? Não. Roupa é commodity. O que ela vende quanto sentimento? Né? Porque depois que você faz isso, depois isso aí tecnicamente chamam de brand, né? Uma das etapas do branding. Depois que você define isso, fica mais fácil você saber como você fala, porque se a sua marca é romântica, você não vai dar esporro na sua galera, você vai falar de um jeito mais romântico. Se a sua marca é romântica e você vende um acolhimento, um amor, um carinho, você não vai fazer vídeo com tudo fechado num lugar escuro. Você vai fazer sempre perto de um jardim, com luz aberta. Os elementos que começam a colocar na sua marca e os ícones, eles começam a ser autênticos porque você pensou na sua marca e ela é um reflexo também de quem é você como empresário. A autenticidade, ela pode ser estratégica. Porque quando falam assim, seja você mesmo, o cru, a galera não curte o cru. A galera curte o cru editado. Que é você mostrar a melhor versão que você quer de uma maneira um pouquinho mais limpa. Porque crueza demais é feio, né? Então, é aprender a fazer esse cru editado a partir das referências que você tem e do que você definiu para sua marca. E aí você começa a postar e aí sim você começa a se destacar. Você sabe que para a construção de uma marca, ou do branding e tal, eu acho que o caminho mais fácil é justamente você exteriorizar a sua visão de mundo naquela marca. Porque aí você consegue definir que foto que você gosta, que estilo você quer, quem é o influenciador que conversa com a marca, porque na verdade tem que ser o que conversa com você. Exatamente. Fica muito mais fácil você definir o que se encaixa e o que não se encaixa na marca quando
colocou a sua alma na marca. A marca a alma da marca é a sua alma. Porque o que mudou na comunicação em 2024, né, é isso, mais radical do que qualquer outra coisa nos últimos anos. Num mundo com tanta oferta, eu não compro mais o que me resolve funcionalmente. Eu compro o que ressoa a minha identidade. Eu compro marcas que, na verdade, reafirmam quem eu sou, sem eu precisar falar quem eu sou. Perfeito. Né? Então, eu compro pedaços de identidade. As pessoas elas estão comprando pedaços de identidade. Se eu não enxergo identidade numa marca, eu não compro. Ah, Paulo, mas se eu coloco muita identidade na minha marca, tem gente que não vai comprar. Que bom, mas você vai atrair quem está pronto para comprar com você. Né? Antes você tinha meia dúzia de marca em cada indústria, agora são milhões, né? Então você tem que parar de querer ser para todo mundo, senão você não é para ninguém, e fazer uma comunidade a partir de um nicho, de um sentimento muito específico, que é bem isso que está falando. É muito mais fácil em 2024 eu simplesmente, a minha marca ser uma extensão de mim, do que eu inventar uma coisa que eu não vou nem conseguir sustentar, né? Você falou da Balenciaga e você falou sobre a disrupção, a rebeldia que ela prega e tal. Você não acha que ela passou do ponto ou não? Qual que é a sua visão sobre... Eu acho que pro público da Balenciaga, não. Não? Não. Ela fez umas campanhas bem polêmicas. Fez várias. Teve o caso da toalha da IKEA, você teve o tênis todo destruído, que parecia um All-Star, você teve acusação de foto com criança com fetiche sexual, Isso. Você teve agora, eles acabaram de lançar, sabe, fita de fechar caixa? Só escrito Balenciaga, né? A Dani fez moda. Quando você pega as marcas e as diferenças, né, os fotógrafos de moda e o caramba, sempre teve algumas marcas que elas são muito provocativas e elas nunca tiveram intenção de agradar o grande público, né? Jamais. Elas querem a distância do grande público. Agora, o que a Balenciaga ela faz de muito inteligente, apesar de todas essas coisas? Ela usa o choque, quase um choque dadaísta, que para eles é tipo, o nosso público tá confortável com isso. Eles usam um choque dadaísta para falarem sobre eles. E para eles é muito fácil. Então quer dizer que se eu colocar uma pulseira e escrever Balenciaga, a galera vai ficar histérica. Faz isso. E daí você entra no site da Balenciaga, não é o que movimenta a Balenciaga vender pulseira. Eles vão vender isso aqui para quê? 50 pessoas? Né? São as bolsas de 10 mil euros, são os casacos, são os vestidos, né? Então, a Balenciaga ela só sacou que ela podia usar a histeria de quem não é o público dela, a favor dela, para fazer propaganda de graça para o público dela. Porque reforça o cara que fala assim, mas disso eu concordo, então vou comprar. Sim, se está no espírito da companhia, reforça. No caso lá da acusação, o que deu? Tiveram uma acusação de que usaram... As crianças? Alguém deve ter sido demitido. A Balenciaga falou que... Ou o fotógrafo falou que quem fazia direção de arte, eles não tinham comunicado bem, etc. Perderam o controle. Um foi passando a bola para o outro. Eu acho que eles tiraram a campanha do ar, fizeram algum tipo de pedido de desculpas e ficaram quietos durante uns meses. Falando em tirar a campanha do ar, quem tirou uma campanha Burger do ar King. recentemente foi o Burger King. E aí, ali eles erraram, porque eu adoro o marketing do Burger King via de regra. Eu acho eles muito criativos, tudo. Eles erraram a mão ali? O que aconteceu? Eu não... Ou foi proposital? Tipo, vamos colocar e vamos tirar em seguida. Não, eu não acho que foi proposital, não. Eu achei que eles acharam que tava no espírito da zoeira do Burger King, porque eles têm o espírito do bobo da corte, né? Só que o problema é quando você mete um bobo da corte com um teor sexual, fica a quinta série demais. Aquilo ali, se tivesse sido lançado em grupos de WhatsApp só de homens, do Brasil inteiro, todo mundo ia dar risada. Todo mundo ia dar risada. Até quem ficou fazendo moralismo com aquilo. Você ia falar... O problema é que foi para a família brasileira toda que come o Burger King. É uma marca massiva. Então, onde que eles erraram? Eu não quero pensar no falo de ninguém, enquanto mãe, enquanto família, enquanto eu vejo uma propaganda, né, de hambúrguer. Ali eu acho que foi erro de aprovação. Acharam uma boa ideia, devem ter dado risada. Nossa, uma puta ideia. E tiraram do ar. Então faltou uma mulher
na mesa diretora. Talvez até tinha, talvez ela deu risada. Eles já fizeram tanta coisa absurda. Eu não sei quem que foi a agência que fez, mas, cara, pode ter sido que tenha faltado mais 4 mulheres ali naquele lugar ali. Mas você se divertiu? Na primeira vez que eu vi, eu vou confessar a você, eu não sabia quem era. Eu sabia pelo apelido dele, Kid Bengala. Eu falei, deve ser alguma referência sexual, mas eu não sabia que ele era um ator pornô e tal. E aí eu não achei nada. A hora que eu vi a propaganda pela primeira vez, eu achei engraçado porque eu não sabia quem era e eu entendi que eles estavam fazendo uma graça. Mas aí, quando eu vi as pessoas ficando revoltadas, especialmente o público feminino ficou revoltado e tal. E eu não tiro a razão de ficar revoltado. Então, faltou alguém... Mas olha como é diferente da Balenciaga. O Burger King é o segundo fast food. Fast food tá em todos os shoppings. Ele pode ter o arquétipo do bobo da corte, mas assim, o público dele é o quê? Brasil. Perfeito. A Balenciaga é um fashionista muito específico, meu irmão. Os óculos da Balenciaga são assim, ó. Você vê essa galera em Londres, em um clube meio obscuro. De vez em quando os artistas compram os tênis da Balenciaga, você não vê essas pessoas no dia a dia na rua. E faz parte de um grupo muito maior, né? Então é da Kering, se eu não me engano, a Balenciaga. Então, tudo faz. Eles sabem que eles são ultra nichados aqui, outra marca tá ultra nichada em outro lugar, outra marca tá... E a moda, principalmente esse tipo de marca, não Dior, Hermès, que é mais clássica, ela quer provocar. Ela quer... Sim. Então, para mim... e não vou falar do caso dos fotógrafos, que eu acho que ali é mais pesado, você entra em outras searas, mas todas as coisas deles terem sido cancelados por tipo de produto e provocação tipo de produto... bolsa que é um saco de lixo, tênis que é todo sujo... Esses caras estão dando risada. Certamente. E há um ponto que eu percebi no do Burger King, na campanha publicitária, assim, na Balenciaga eu não sabia do público, enfim, essa colocação tá perfeita. Na do Burger King eu percebi que custo de imagem, ele não existe depois de 3, 4 dias. Tipo, ninguém lembra mais uma pessoa ou outra lembra, mas assim, a empresa continua, deve ter sentido 2, 3 dias eventualmente, as pessoas falam, não vou comprar Burger King e uma queda de vendas naquela semana e depois acho que se restabelece. As pessoas esquecem. Esquece. Porque a não ser que você insista no erro e... Imagina que daí todas as campanhas do Burger King daí pra frente fossem com o Kid Bengala. Uhum. Aí é um ruim. Mas essa ultra velocidade de quantidade de conteúdo, ela vem pro bem e pro mal, né? E o bom disso daí você fez uma cagada, ninguém liga. Tanto é que você já percebeu que a força do cancelamento, a não ser que seja um crime, não tem mais a força que tinha. Não tem, né? É muito rápido, é muita informação. Né? Então, você tem que escolher. É muita gente para odiar ao mesmo tempo. E daí, tanto o amor quanto o ódio, eles estão muito divididos. Tem muita produção de conteúdo. Então, não segura. Eu lembro de uma coisa. Lembra a Red Bull, que meteu um cara na estratosfera para pular e fazer propaganda da Red Bull? Durou o quê? 1 semana, 10 dias? O efeito daquilo? Então, até o extraordinário, ele é consumido pela avalanche das coisas ordinárias do dia a dia, né? Perfeito, concordo com você. Para caminhar aqui para o final, a gente está falando sobre essa imagem, essa campanha, e uma parte da rede social faz com que você seja uma marca, você é um produto, você é uma imagem. E aí não vou citar nomes, mas certamente quem nos assiste saberá, e você saberá também, mas a gente viu uma pessoa, um influenciador digital que dá treinamentos, digamos assim, que teve um compartilhamento massivo de vídeos seus falando de feitos pouco críveis, digamos assim. Isso fez com que ele ganhasse repercussão, que ele ficasse muito conhecido, mais gente o seguiu, etc. Então o perfil dele ainda cresceu. Isso teve um custo de imagem que vai ser prejudicial lá na frente? Ou você acha que não? No fim das contas, foi melhor para ele como negócio coisas desse tipo acontecerem e ele vai continuar alimentando isso porque isso é bom como negócio?
do ponto de vista de uma pessoa que não liga para ter uma alta taxa de rejeição, é um bom negócio. Então, isso... a resposta, se vale a pena ou não se abrir mão da dignidade para você faturar mais, é do ponto de vista de quem está fazendo, né? Como que ele quer ser lembrado pelas pessoas que odeiam ele ou pelas pessoas que amam ele. Então, o que você tem nesse caso é uma ruptura muito grande, é um muro muito alto levantado de você não ter a capacidade daquela pessoa ser sem sal, anódina. Ela não é quarta-feira, não é uma bisnaguinha sem sal. Você vai sentir alguma coisa com aquela pessoa. Ou extrema rejeição, ou uma perda de autoridade total pela comédia, ou uma paixão absoluta. E por que que... E eu acho que ele não liga disso daí, porque para os negócios é muito bom. Quanto mais eu tenho dissonância, quanto mais eu tenho não consenso, mais eu tenho alcance. Essa é a regra básica. Uhum. Sempre que eu procuro muito alcance, eu tenho que falar de uma maneira, tipo meias verdades, ser mais raso, e isso vai fazer com que eu perca relevância com uma parte do público. Qual que é o limite? O limite é você chegar ali em 49%, 50%. Onde que a gente viu isso acontecer? Política brasileira. Um lado fala coisas que parecem absurdas pro outro lado, que são meias verdades. Você ganha muito alcance. E ganha muita paixão desse alcance. Porque as meias verdades, elas são quase palavras de ordem. Caricatas. E o ser humano, né, que está à procura de um líder, ele se prende às coisas caricatas porque são certezas mais fáceis de você seguir. Né? E essa pessoa especialmente, ela furou a bolha, porque ontem eu estava lá em Goiânia jogando tênis, um outro professor falou assim, amanhã você vai lá no evento do fulano de tal, eu nunca tinha ouvido eles falarem. Eu falei, não, eu não vou. Vão ser 2 mil pessoas a 20 mil reais, alguma coisa assim, Uau. ou 1.000 pessoas a 20 mil reais. Quer dizer, para os negócios foi bom. Né? Então, e existe também uma coisa a longo prazo que é o seguinte, eu tenho alcance massivo. Só que parte dele é ridicularizado. Perfeito. Certo? O que acontece depois que o Brasil inteiro me conta? Está disposto a me ouvir porque sente alguma coisa pra mim? Eu posso mudar a narrativa. Agora, eu sou uma pessoa séria. Se quiser. Eu posso reformular. Porque Sim. agora eu tenho a atenção de todo mundo. Mas eu continuo tendo atenção? Menos. Bem menos. Porque daí quando você usa a palavra talvez, depende, esse tipo de coisa, você perde envergadura, né? Quando você perde envergadura, você perde força de comunidade. Porque sempre uma marca tem a ver com o sistema de crenças. Então, o sistema de crenças dele agora é absurdo. Então, ele vai ter a comunidade desde que ele seja absurdo. Só que qual que é o jogo? Acho que o Ícaro falou isso uma vez, ficou na cabeça. Também, marketing é você transformar segundos em minutos, minutos em horas, né? Uma pessoa que acha ridículo, mas foi impactada 4, 5 vezes por uma pessoa que ela acha ridícula, e na quinta vez ela fala, tá, eu vou ver isso daqui. Ela pode cair num conteúdo que tem um alto valor de 40 minutos e que mude alguma coisa na vida dela. Então tem uma capacidade também de pegar gente que se demoraria 20 anos para pegar. Você está pegando ali porque você decidiu expandir rápido demais sua base. E você acha que no caso dele, esse cair no ridículo foi intencional? Intencional. Intencional? Intencional. Estratégico. Acho que ele fala um absurdo para o absurdo viralizar. Lógico. Ele só pega figuras altamente amadas brasileiras. Esses dias ele falou sobre o Senna. Vou falar a real sobre o Senna pra você. É verdade. E daí ele acabou com o Senna, falando que ele era melhor em tudo que o Senna. É proposital. Teve outra que eu mostrei pra Dani, que é genial, eu rachei o bico. Que uma pessoa levanta e fala, se você encontrar... Essa pergunta, ele pagou pra fazer essa pergunta, foi um ator, não é possível. Se você encontrasse Jesus, Elon Musk, Jeff Bezos, você daria um conselho ou receberia? Ele começa assim, pra Jesus eu já falaria, não dá tanto livre-arbítrio não, amor. Ele já sai dando conselho para Jesus. Quer dizer, é estratégico e tem funcionado. Que aí polemiza total. Né? Total. Que loucura. Que loucura. E acaba que o nome dele fica em todos os podcasts, o nome dele fica em noticiário, grupos de WhatsApp, Reels no Instagram.
podem não gostar dele, podem criticar ele, mas a minha pergunta é, nos últimos anos, no marketing brasileiro, quem que chegou nesse alcance? Eu tô falando que é para fazer? Não, mas se você tiver estômago, e esse for o seu lance, porque você tem que... Cara, você tem que ter muita tranquilidade mental para jogar esse jogo. Tem que ter, Muito. porque você cai no ridículo. É. Onde você chega, você sabe que as pessoas estão... Você tem que parar de frequentar qualquer outro universo que não seja o seu e construir o seu próprio universo de fato e se trancar lá dentro. Eu acho que é por aí. Porque vai a um restaurante e a pessoa que tá ali do lado, é muito difícil. Bom, Cuenca, conte aí as suas redes aí para as pessoas te seguirem, quem não te segue. Boa. E deixe uma mensagem final para as pessoas que estão pensando nessa comunicação para 2024. Boa. Bem, minhas redes, @Paulo Cuenca. Daí lá no Instagram é mais fácil, você pode ver todas as outras. Vou voltar. Então pode ser que lá no YouTube, daí é Nossi Daniele, vai lá. Que é coloca Paulo Cuenca, o Daniele Nossi. Você acha que a gente vai voltar a fazer as viagens que a gente fazia no YouTube também, que é bem legal. Vamos fazer uma viagem bem massa, vocês vão descobrir qual país lá. Cara, e para você que tá pensando em entrar em rede social, e fica com muito medo, com muito receio, o que você tem que pensar é o seguinte: não é um bicho de 7 cabeças, porque se você falhar, o maior medo das pessoas é elas não serem ouvidas, né? E elas acham que elas vão ser ridicularizadas. Mas quando você falha, o que acontece? É porque 0 pessoas te viram, ou bem poucas. Não é que você ficou pelado no estádio do Morumbi. Você ficou pelado no estádio que não tinha ninguém. Né? Então, é antifrágil quase a falha dentro das redes sociais. E eu sei que existe um grau de dificuldade porque o teste é valendo, é ao vivo. Mas o público gosta de ver evolução. Então aceite que vai ser ruim mesmo no começo. Você é dentista, você é empresário, você é médico, você é juiz, você não se treinou para produzir conteúdo. Então não se cobre como se tivesse feito isso a vida inteira. Mas vai procurar referência, vai estudar e começa. Porque senão daqui em 2025 fala, será que agora é tarde para entrar? 2026, será que agora é tarde para entrar? Entra o quanto antes e vai crescendo com calma. Né? As coisas levam tempo. Perfeito. Paulo, muitíssimo obrigado. Obrigado por ter vindo, Obrigado, pela sua presença. Eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui, que assistiu a esse podcast ou ouviu. Siga os nossos perfis, você que não me segue, @SummerAge no Instagram, e lá você encontra também tudo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença, e até o próximo Pensamentos, Pitacos e Poesias. Até lá!